Boa noite a todos. Que a paz do Senhor possa nos abençoar agora e sempre. É uma felicidade estarmos aqui nessa atividade junto a vocês, onde procuraremos fazer uma reflexão a respeito do nosso Mestre Jesus. A nossa vida é recheada de questionamentos. Recheada. Quando estamos sofrendo, questionamos por que estamos sofrendo. Quando temos uma decisão a tomar, ficamos na dúvida qual a melhor opção. Por que existimos? Por que somos brasileiros? Por que estamos reencarnados? Ou seja, temos muitas questões íntimas que gostaríamos de uma resposta, mas todas as respostas se encontram dentro de nós. E nesta noite, para não sermos diferentes, procuraremos pensar a respeito por que Jesus. Por que Jesus? Gostaria que todos pensassem um instantinho. Por que Jesus? Para chegarmos a esta resposta, iremos refletir sobre outras três questões. Primeiramente, existiu de fato Jesus? Depois pensaremos quem é Jesus? E finalmente, por que segui-lo? Nessas três questões procuraremos atingir a primeira pergunta: por que Jesus? Jesus existiu de fato? Este é um questionamento feito por muitos estudiosos ao longo da história do homem. Perguntavam se de fato existiu um homem naquela época, há 2 milênios atrás, que passou na Terra, que esteve entre os homens, e mergulharam nesse estudo. E perscrutando os estudiosos, os compêndios, os anais, eles verificaram que de fato tem registros históricos a respeito do Cristo. Tem registros entre os judeus que esperavam um profeta, que não consideraram Jesus. As cartas de Paulo representam esta autenticidade da existência do Cristo entre os homens. Ou seja, o Cristo está registrado na história. Ele, de fato, mergulhou num corpo material para deixar a sua marca na Terra. Quando pensamos de forma lógica, será que Jesus não foi uma invenção dos próprios homens? E ficamos a pensar, qual homem teria condições de criar uma criatura tão perfeita, somente sendo ele mesmo? Como alguém poderia inventar um ser perfeito e este ser marcar a história antes dele e depois dele? Seria impossível. Então a lógica nos leva à conclusão que de fato Cristo esteve na Terra, encarnado num corpo físico. Ele não foi um agênere, como existe essa teoria. Não, ele esteve de fato num corpo físico. Mergulhou na carne para deixar a mensagem de Deus. A revelação dos Espíritos, também para nós espíritas, é uma conclusão nesse sentido. Eles nos dizem que Jesus é o nosso governador do planeta, do nosso sistema solar. É a alma mais pura que nós poderemos conceber. É o nosso modelo, é o nosso guia. Então, de fato, nós poderemos ter a tranquilidade que Jesus esteve entre nós na Terra.
Mas a grande questão, será que ele existe para nós? Na história, ele existe. Mas ele existe para cada um de nós? Esta é a reflexão. Mas então, ele pergunta aos seus discípulos, na segunda questão da noite, para sabermos quem é Jesus. Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Olha a questão proposta por Jesus aos seus discípulos. Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? E eles responderam, uns dizem que tu és João Batista. Olha só, João Batista, primo do Cristo. Outros que Elias. Outros que Jeremias ou algum dos profetas. Vejamos que as pessoas tinham uma visão do Cristo. Achavam que ele era um dos profetas. Mas ele então questiona os discípulos. E vós, quem dizeis que eu sou? Na intimidade. E Pedro, tomando a palavra, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha a resposta de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fica feliz com aquela resposta, dizendo a Pedro, bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Vejamos que a questão tem duas vertentes. O que o povo dizia sobre ele. É um profeta. Mas na intimidade, quem sou eu para vocês? E Pedro então diz, tu és o Cristo. Não era simplesmente um homem. Representava uma mensagem. E Jesus então, bem-aventurado és, porque não foram a carne, ou seja, os registros, as coisas materiais que estão dizendo, mas meu Pai, algo espiritual, algo da essência, que está dizendo quem eu sou para vocês. Eu sou o Cristo. Jesus para nós é um homem que viveu num corpo durante 33 anos, ou ele é o Cristo, a representação máxima de Deus na terra? Jesus pode ter existido para nós, mas será que o Cristo existe para nós? Por que Jesus? Ele se disse o pão da vida, a água viva. Eu e o Pai somos um. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Olha a definição de Jesus, dele mesmo para os homens. Quem beber desta água que ele ofereceu, quem comer daquele pão que ele nos deixou, nunca mais terá fome nem sede na vida. Quando ele alerta a mulher samaritana. E ela então não sabia bem o que era aquilo, achando que era uma fonte eterna. Quem se saciar da mensagem de Jesus, nunca mais terá fome nem sede na vida. Mas é o Cristo. Por que Jesus? Por que seguir Jesus? É fácil seguir Jesus? Por que tê-lo como modelo na nossa vida? É simples isto? Mas então ele nos fala algo interessante. Ele nos conclama, ele nos chama. Vinde a mim todos vós, que estáis aflitos
e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Pois suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Por que seguir Jesus? Então ele nos chama: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos. Quem não está aflito na terra? Tem alguém que não esteja aflito? Todos estão aflitos. Seja uma aflição material, seja uma aflição espiritual, seja uma aflição existencial, não importa, mas todos nós temos aflições íntimas, que são as dificuldades que carregamos dentro de nós, fruto das nossas imperfeições, fruto das nossas dificuldades, das nossas opções equivocadas, que geram aflições na nossa existência. E a nossa vida atual, em que o nosso tempo cada vez mais se torna algo exíguo, difícil, nos tornamos aflitos pela própria vida, pelas próprias vicissitudes da nossa existência. Tem aquelas pessoas que vão festejar, vão fazer uma festa em casa e ficam aflitas por isso. Por isso. Quantas pessoas virão? Será que a comida vai dar? Será que tem bebida suficiente? Será que vai chover? Será que são aflições do cotidiano da nossa existência? Será que eu vou ter sucesso na vida? Será que a opção profissional estará correta? Será que são muitas questões que nos geram aflições da vida? E Jesus então nos diz: vinde a mim todos vós que estáis aflitos. E nós achamos que ir a Ele é simplesmente estar num templo religioso cristão. Muitas vezes participamos do próprio movimento cristão e ainda não chegamos até Jesus. Só estamos ali, na órbita. E o Cristo no centro não nos percebe, não nos sente, porque nós ficamos na órbita, e não nos aproximamos de fato de Jesus. Mas vinde a mim todos vós. O que quer ir até Jesus? Que eu vos aliviarei. É a promessa do Cristo. Nos sentiremos aliviados. Mas como? Eu frequento há tantos anos a casa espírita e não me sinto aliviado. Porque achamos que o simples fato de irmos a algum lugar já nos isenta das lutas do cotidiano. Não. O início é: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas ele continua, e é ali que está a grande questão da nossa vida. Tomai sobre vós o meu jugo. Não é simplesmente ir até ele. Tomai sobre vós o meu jugo. É a primeira colocação de Jesus. Mas, Senhor, eu já estou sobrecarregado e o Senhor ainda vai colocar o seu jugo sobre mim? Eu não quero esse jugo. Quando nós entendemos que o jugo representa um vínculo com o Cristo, uma direção que nós iremos tomar a partir do momento que vamos até Jesus, o jugo representando esse direcionador, esse norteador, essa bússola que passamos a ter na nossa vida. Então esse jugo faz sentido, porque passamos a ter um porquê da própria existência.
a ter um sentido da vida. Quantos de nós ainda não encontrou um sentido para a sua existência? Passamos pela vida simplesmente, mas não percebemos que a vida tem que ter um sentido. Não estamos aqui por acaso, não estamos aqui de passagem. Estamos aqui porque existe um motivo claro para aqui estarmos. Não nascemos num determinado local, numa determinada família, por acaso. Temos que encontrar um sentido na nossa existência. E esse sentido passa a ser percebido no momento em que vislumbramos a nossa vida como um todo, não como um ponto de sofrimento que estejamos passando. Estamos passando por um momento difícil, mas não conectamos nada com nada. Não percebemos que aquele sofrimento tem uma origem. Faz sentido para nós. E nós questionamos, mas Senhor, eu me dedico tanto à tua causa. E por que o Senhor me mandou este sofrimento neste momento? Mas todo sofrimento que passamos tem um sentido dentro de nós, porque está vinculado a uma imperfeição que carregamos. Se extirparmos esta imperfeição, aquele sofrimento deixa de existir. Mas como não nos responsabilizamos por aquilo que estamos passando, achamos que é Deus nos castigando, que é o homem, que é o meu irmão, que é a minha família, que é todo mundo menos eu. Quando queremos passar a responsabilidade para os outros, não assumimos quem somos para nós mesmos, não conseguimos aplacar as nossas próprias deficiências para eliminarmos os nossos sofrimentos íntimos. Tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, a minha direção. Mas ele não para aí. Ele vai mais à frente. E aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Então não basta irmos a Jesus. Temos que tomar o jugo e temos que aprender. E aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis repouso para as vossas almas. O repouso só acontecerá a partir do momento que nós aprendermos também a sermos mansos, a sermos humildes de coração. Senão, não adianta irmos até Ele. Não basta se aproximar de Jesus e não nos utilizarmos dos recursos que Ele nos oferece para a nossa libertação. E aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. E encontrareis repouso para as vossas almas. E ele finaliza, pois suave é o meu jugo. Como suave? Por que é suave este jugo? Porque ele nos direciona de acordo com as leis de Deus. Todas as vezes que vamos contrários às leis do Criador, sofremos e ficamos pesados, ficamos sofridos. Então, ao adotarmos a direção do Cristo, estaremos caminhando de acordo com a correnteza das leis do Criador. Imaginemos um rio e nós tentando nadar contrários à correnteza. É um esforço muito grande, é muito difícil, é pesado. Mas quando estamos de acordo com a maré, com a correnteza,
o caminho torna-se suave, tranquilo, porque nos sentimos bem, nos sentimos felizes e, logicamente, nos sentimos consolados, tranquilizados na colocação de Jesus. Mas leve é o seu fardo, o fardo de Jesus. O que é o fardo do Cristo? Fardo é um local que nós carregamos recursos para uma viagem. Vamos fazer uma viagem, levamos um fardo. Colocamos naquele fardo os recursos necessários para esta viagem. E o que é o fardo de Jesus? Senão os seus ensinamentos. A tudo aquilo que ele nos deixou, os seus exemplos. Então, ao nos utilizarmos desses ensinamentos, desses apetrechos, desses recursos, a nossa vida torna-se mais leve. Costumamos dizer o seguinte: estou com a consciência leve. Por quê? Porque fizemos a vontade de Deus. Dormimos de forma leve, tranquilos. Hoje eu vou até levitar, a gente costuma dizer assim, eu vou levitar. Nem vou dormir, eu vou levitar. Estaremos leves. Mas quando fazemos algo errado, a nossa consciência fica pesada. Fica pesada porque sabemos que não estamos utilizando os recursos de Jesus. Este fardo. Então, estes ensinamentos nos tornam leves, tranquilos, felizes. Que é a proposta de Jesus quando nos chama para irmos até Ele. E quais são esses ensinamentos que nós poderemos pensar para a nossa reflexão da noite? Vejamos que o Gandhi, Mahatma Gandhi, nos fala algo que é bastante interessante. E ele não era cristão. Porque Jesus, nós pensamos que por sermos cristãos, porque nascemos numa sociedade cristã, nós somos ligados a Jesus? Não. Allan Kardec, quando nos fala dos espíritas sem o saberem, às vezes a pessoa não é espírita, mas tem uma conduta espírita. Ele é espírita sem saber que é. E com relação a Jesus é a mesma coisa. Se alguém na terra estiver cumprindo as leis de Deus, ele segue Jesus, não importa a denominação que dê a ele. Muçulmano, hindu, não importa. Importa que ele está seguindo as leis de Deus. Consequentemente, ao nosso olhar, ele é cristão, mas não importa essa discussão. Mas o Cristo, então, quando o Gandhi nos fala que se toda a literatura espiritual da Terra se perdesse, se destruísse, se restasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Então, esta alma nobre percebe no Sermão da Montanha todos os ensinamentos que precisamos para sermos felizes. Nós conhecemos o Sermão da Montanha? Mas vamos afunilar um pouquinho, porque vamos pensar nas bem-aventuranças. As bem-aventuranças estão dentro do Sermão da Montanha. E Jesus começa dizendo dos bem-aventurados, os pobres de espírito. Os pobres de espírito. Por quê? O que vai acontecer com os pobres de espírito? Deles é o quê? É o reino dos céus. Então Jesus vincula a esta pobreza de espírito ao grau máximo, que é o céu. É o máximo. O que nós queremos máximo? O céu. Então, para chegarmos a este céu,
que é uma simbologia do nosso mundo interior. É um céu interior, não um céu local, externo, mas é um estado da alma de céu, de felicidade máxima. Para chegarmos a esse estado, precisamos ser pobres de espírito. E deturparam isso, achando que pobreza de espírito são pessoas pobres, materialmente falando. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A pessoa pobre de recursos, ela é uma pessoa pobre, mas não significa ser pobre de espírito. Na colocação de Jesus, a pobreza de espírito é a humildade. A humildade é sermos humildes. Então Jesus nos diz ali que para sermos felizes, para atingirmos o céu interior, precisamos ser humildes. Esta é a maior virtude que precisamos ter. E todas as outras vão derivar desta, a humildade. E neste mundo que estamos vivendo, não é simples ser humilde. Não é nada simples. Pelo contrário. As pessoas até acham estranho, porque vinculam a humildade a uma pessoa passiva, a pessoa que não tem vontade de fazer nada, uma pessoa com medo de tudo. Ah, você é muito humilde. Para com isso. Você não tem orgulho, não? O benfeitor Camilo tem uma mensagem dizendo, muito interessante, no livro Cintilação das Estrelas, em que ele nos fala dos inimigos sob disfarce, em que a sociedade, por não querer assumir ainda a necessidade das virtudes, nós deturpamos as imperfeições, tornando-as virtudes. Então, o sujeito orgulhoso, ele não é orgulhoso, é um sujeito que tem amor próprio. Você tem muito amor, eu tenho muito amor próprio. É orgulho. É orgulho. Nada de amor próprio. Orgulho. O sujeito sovina, não, eu sou muito precavido. Sou precavido, eu tenho que pensar no dia de amanhã, não é sovina mesmo. Sovina. O sujeito que fala de forma grosseira com o outro, não, eu sou um sujeito franco. Eu falo a verdade. Não, isso é grosseria mesmo. É grosseria. Então nós deturpamos as coisas boas e pegamos as imperfeições, tornando-as como se fossem virtudes, porque não estamos dispostos ainda a essa transformação interior. Então é muito mais fácil eu camuflar a minha imperfeição, colocar uns apetrechos, torná-la linda para os outros. Não. Então o mundo estimula-nos o orgulho. Desde criança nós pegamos o filho, você tem que ser o primeiro. Eu vou dar o melhor para o meu filho. Quando nós falamos isso, é a melhor escola, é os melhores recursos materiais. Mas nós não falamos assim, eu vou dar o melhor para o meu filho, eu vou dar a doutrina espírita. O melhor para o meu filho é a doutrina espírita. É a mensagem de Jesus, isso é o melhor que nós poderíamos ter na vida. Não, a melhor escola, o melhor inglês, o melhor francês, o melhor não sei o quê, tudo do melhor, melhor roupa, o melhor ambiente, tudo do melhor. Mas o Cristo nos chama a pobreza de espírito, a humildade. Mas nós vivemos num mundo de competição extrema, em que aqueles que não estão concorrendo estão fadados, parece a morte. É tão interessante isso, que nós damos o melhor para os nossos filhos. Mas aqueles que não têm recursos, que não podem dar o melhor, que devem dar o que então pior, que a gente não sabe o que dá, porque para nós aquele é o pior, eles estão fadados ao quê? Ao quê? O que vai acontecer com eles? Aí o Cristo nos fala que nenhuma ovelha vai se perder. E nós estamos dizendo, não, eles vão se perder. Vão se perder da onde? Ninguém vai sair desse planeta. Esse planeta está aqui, vai ficar aqui. Todo mundo está preso nesse planeta. Aquele irmão que não teve as condições que nós estamos dando para o outro, ele vai estar ali. O tempo vai passar, ele vai estar ali.
e às vezes vai estar bem melhor do que nós. Mas nós estimulamos aos nossos serem orgulhosos. Ah, o meu filho foi o primeiro lugar no concurso. Olha, que orgulho. É um orgulho. Primeiro lugar. Não é o segundo, é o primeiro. A gente fala, se ele não for o primeiro, a gente nem conta. Ninguém conta que o filho não foi. Meu filho passou, mas não foi o último. Ninguém conta isso. Mas se eu for o primeiro, eu conto para todo mundo. Foi o primeiro, ligo para todo mundo para dizer que ele foi o primeiro. Estimulando o quê? O orgulho. Ah, o meu filho teve muito sucesso. É um diretor de empresa. Ganha muito dinheiro. O que eu estou estimulando? A pobreza de espírito? Estamos estimulando o orgulho, que é o oposto da proposta de Jesus. Não leve desaforo para casa, meu filho. Não leve desaforo para casa. É o tempo todo nós estimulando nos outros aquilo que nos estimularam. Porque nós passamos aquilo que aprendemos com os outros. Nós não passamos alguma coisa que nós não sabemos. Se fazemos isso é porque aprendemos a ser assim. Então nós vivemos uma vida estimulando o orgulho e pregando a humildade. Não faz sentido algum em termos comportamentais. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A pessoa humilde é a pessoa que se entrosa com a vida. É uma pessoa que aceita a vida como uma proposta de transformação na vida. Esta é a pessoa humilde. Não é uma pessoa passiva, é uma pessoa ativa, mas que respeita os limites da existência. Se uma pessoa fica acamada por uma doença grave, ela precisa aceitar. Tem que aceitar. Ela tem que exercitar a paciência, a resignação. Ela não pode se revoltar. Então ela aceita o plano da vida para o seu crescimento espiritual. Então, quando ela aceita, ela está sendo humilde. Não é aceitar as coisas de forma passiva. Isso aí nem é virtuoso. Então, ser humilde na colocação de Jesus é sermos submissos, completamente submissos às leis de Deus. Totalmente submissos. É o grau máximo. Tudo. Quando formos submissos ao máximo às leis do Criador, somos completamente humildes. E é fácil sermos submissos às leis de Deus? Não é fácil. Não é fácil porque nós não aprendemos a ser humildes como Jesus. Nós queremos ser humildes por uma consequência natural, sem esforço, esperando a vida nos transformar, sem fazermos o que precisamos fazer da nossa parte para que isso ocorra de forma firme na existência. Não, a vida que faça isso comigo, não é mágica, não é milagre. Não, é um esforço de cada um de nós. Então esta submissão às leis do Criador nos levará à humildade máxima proposta por Jesus e, consequentemente, estaremos criando dentro de nós este céu interior. Mas o Cristo nas bem-aventuranças nos fala algo bastante interessante também. Porque ele fecha as bem-aventuranças dizendo: os bem-aventurados, os que são perseguidos. Olha só. Os que são perseguidos por causa da justiça. Por quê? O que vai acontecer com eles? Porque deles é o reino dos céus. Olha só. O humilde e os perseguidos.
São pessoas diferentes? Não são pessoas diferentes. São as mesmas pessoas. Dando-nos a entender o quê? Que na medida que nos submetemos às leis do Criador, começamos a infringir as leis dos homens. Não seremos submissos às leis dos homens, seremos submissos às leis de Deus. E ao não sermos submissos às leis dos homens, estaremos, aos olhos deles, cometendo uma injustiça. E por isso que eles nos perseguem. Por isso que eles não nos aceitam. Quando a pessoa quer se transformar para o bem, vêm as pedradas daqueles que não aceitam aquela submissão às leis do Criador. Mas que besteira, que exagero. Isso é fanatismo. Isso é fanatismo. Não. Isso é submissão às leis do Criador. E a nossa sociedade, como na sociedade impera esse estímulo ao orgulho, quando tentamos ser humildes na sociedade, as pessoas não nos entendem e nos perseguem na forma da sociedade. Nos alijam do grupo, não nos convidam mais para as coisas, nos acham chatos, nos acham fanáticos, nos acham tudo, porque nós não nos submetemos às leis dos homens. Não queremos. Quando partimos para o mundo profissional, então, em que começamos a atingir aos interesses dos outros que não estão preocupados com nenhuma transformação moral, as leis que regem a vida material, e a gente é colocado naquele local para exemplificarmos as leis de Deus. Se não acreditarmos, não conseguimos. Torna-se muito mais fácil passarmos a ser como eles do que assumirmos as pedradas que eles irão nos dar. Então, a nossa vida, na vida material, na nossa vida em sociedade, passamos a correr inúmeros riscos para sermos submissos às leis de Deus, às leis do Criador. Porque geramos no sentimento dos outros um tipo de injustiça. E sermos justos não é fácil, não é simples. O que é ser justo? Não é fácil. Quando a gente pensa em justiça, basta a gente lembrar numa divisão qualquer. Se estamos entre amigos e vamos compartilhar uma refeição, um bolo qualquer, o que é ser justo na hora de dividir aquele bolo? É dividirmos em partes iguais. Ok? Nós dividimos aquilo em partes iguais. Isso é ser justo. Mas, se temos 3 filhos, nós damos a mesma quantidade de comida para os 3 filhos? Não. Temos um filho de 20, outro de 10 e outro de 1. Nós vamos dar a mesma quantidade de comida para os 3? Então, a justiça não está em dividirmos iguais. Depende do contexto, depende das pessoas que estão envolvidas naquela situação. Se estivermos, de forma hipotética, numa ilha com uma pessoa, hipoteticamente, caímos numa ilha, abandonados com mais uma pessoa, e começamos a passar fome, e de repente, por um milagre de Deus, achamos um pedaço de pão, uma bisnaga. Aí começam os problemas. O que eu faço com essa bisnaga? Só tenho eu e ele. Divido a metade? Não, vou dar pela metade. Mas eu olho para o companheiro e falo, ele é bem gordinho, ele precisa mais do que eu. Então não seria a metade. Não, ele é bem magrinho, então ele precisa menos do que eu.
Olha, vejamos que ser justo não é uma coisa simples e requer um lado intelectual, um raciocínio, uma inteligência. Por isso que a vida nos propõe situações para que possamos pensar. Eu posso chegar à conclusão que eu não vou dar nada para ele. Mas isso é uma injustiça. Ele vai dizer que eu estou sendo injusto. Mas eu posso dizer, não, eu vou comer tudo isto para que eu possa buscar ajuda. Eu vou sair nadando aqui. Então não vou te dar nada, que eu preciso de todo esse pão. Ou você come ele todo e eu fico aqui. Então, o sentimento de justiça está vinculado a um raciocínio, mas a partir do momento em que tomamos uma decisão, o efeito é moral. Porque ao tomarmos uma decisão, este companheiro poderá ficar injuriado comigo, porque pode se sentir injustiçado. Então, o efeito é moral. Ele não fica feliz, ele fica com raiva de mim. Então vejamos que na nossa vida em sociedade, nas nossas relações, sermos justos e significa isto, cumprirmos as leis de Deus, sermos humildes. Corremos o risco do companheiro não nos aceitar, não aceitar a nossa posição. Corremos este risco, mas em nome de Deus. Quantas leis materiais da nossa vida nós já sabemos que estão equivocadas. O homem nos aplaude. Nós fazemos aquilo com a consciência tranquila em termos sociais. Mas, quando pensamos nas leis de Deus, nós passamos a não achar justo aquilo dentro de uma sociedade de problemas. Quando percebemos pessoas tendo privilégios na vida, nós questionamos, por que a pessoa tem esses privilégios? Será que é justo aquilo? A sociedade questiona. E a pessoa que tem o privilégio poderá pensar, será que isso é justo de fato? Mas aí a questão é grave, porque para que ela se submeta às leis de Deus, ela deverá abrir mão muitas vezes de certos privilégios que ela não quer ter, deixar de ter. Porque não é fácil, porque somos apegados aos interesses da vida material ainda, porque ainda não entendemos por que Jesus, por que o Cristo, por que tê-lo como esta bússola. Quando ele chama o mancebo rico e o convida, o chama para que ele se desprendesse de tudo naquele instante, estamos vivendo exatamente este momento nas nossas vidas. O Cristo está nos convidando para a sua seara. Mas para assumirmos isto, precisamos deixar muitas coisas para trás. Por que Jesus? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, é a colocação do Cristo. Tome a sua cruz, Jesus. Tome a sua cruz e siga-me. Olha só. Negar-se a si mesmo, negar este orgulho, negar esta vaidade, negar este apego às coisas materiais. Quantas vezes ouvimos, temos que aproveitar ao máximo a vida, porque a vida é só uma. Quantas vezes ouvimos isto? Temos que aproveitar o máximo, vamos aproveitar o máximo. Mas a gente só ouve pessoas que têm recursos materiais dizendo isso, né? Porque imaginemos o pobre na favela, vamos aproveitar o máximo, não tem nada para aproveitar. Eles vão aproveitar o quê? Não tem nem recursos para aproveitar. Agora, vamos aproveitar o máximo, eu tenho dinheiro, eu vou viajar, eu vou fazer, eu vou gastar, aí é ótimo. Mas sem recurso, tira o recurso, vamos aproveitar o máximo. Então, aproveitar o máximo o quê? Quando o tempo vai passando
e vamos nos aproximando do nosso desfecho nessa existência. É inexorável, é implacável, faz parte da nossa existência, esta passagem. E não sabemos quando iremos. Por isso que o convite do Cristo, vinde a mim todos vós, agora. Irmos para Ele agora. Porque estamos aflitos agora. Neste momento. Mas evitamos. Às vezes a pessoa está desequilibrada, ela prefere ir num profissional, ela procurará respaldo em pessoas profissionais, do que ir numa casa espírita para ver se não tem algo ali existencial. Quantos problemas nós diminuiríamos se fôssemos até Jesus? Nós estamos vivendo o momento da depressão, da ansiedade exagerada. É o mal do momento, é todo mundo. Mas será que muitos desses, se fossem até Jesus, não diminuiriam os medicamentos, os seus sofrimentos, as insônias da vida? Eu conheço pessoas que não são espíritas, não poderiam ser, que ela cita muitas outras pessoas que tomam remédio para depressão. Eu acho tão engraçado que eu falo assim, eu não conheço ninguém que tome, assim, da minha relação, mas ela conhece um monte. Ela fala, tem alguma coisa estranha. Não é que sejamos melhores do que eles, né, nesse sentido. Mas será que o recurso Jesus não vai diminuir os nossos sofrimentos, as nossas aflições? Ele que nos fala isso. Quantas vezes estamos em casa e não conseguimos dormir de madrugada? Ao invés de pegarmos o Evangelho, segundo o Espiritismo, vamos ler. Ah, eu não consigo dormir, eu tenho uma insônia e fico lá a hora. Mas você procura ler alguma coisa? Não, fica lutando contra a insônia. Vá até Jesus. Pega o Evangelho segundo o Espiritismo e começa a ler. A insônia vai acabar. Ou ela vai continuar, mas nós vamos aprender. E vamos resolver as questões que nos levam à insônia. As nossas preocupações que nos tiram o sono. Mas precisamos ir até Ele. Ah, eu frequento a casa. Mas você estuda? Não, não estudo nada. Eu aprendo só por palestra. Vai ser ótimo. Só por palestra. Só que quando uma pessoa ouve uma palestra, a pessoa que fez a exposição, ela fala trechos. E eu vou aprender um monte de trechos? Precisamos aprofundarmos nas questões da vida, nas reflexões da vida, para entendermos o porquê estamos vivendo desta maneira. Quantos ficam no dilema? Será que eu devo me entregar ou não à causa do bem? É um dilema. Será que eu não estou sendo fanático? Ah, não, mais ou menos. É um dilema. Mas quanto já nos entregamos à causa do bem? E achamos que o medidor nosso é a quantidade de horas que nos dedicamos a uma causa do bem. Mas não é isto. É como nós nos dedicamos à causa do bem. Não é a quantidade de horas. É como nos entregamos à causa do bem. Quanto nos responsabilizamos à causa do bem. Quanto estamos com atenção à causa do bem. Porque muitas vezes estamos no local fisicamente, mas a nossa cabeça está lá longe, distante, e estamos fazendo aquilo sem a atenção devida, sem a dedicação necessária, mas por uma fachada para nós mesmos. É como se estivéssemos nos enganando. Então, esta entrega a Jesus requer de nós uma modificação íntima. E começamos por essa questão da humildade. O quanto aceitamos as leis. O quanto queremos nos transformar. No dia que tivermos fé, eu me entrego a Jesus.
Mas como? Porque você vai ganhar uma dose de fé? Tem um remédio de fé, você toma e fica com fé? Fé é uma construção de cada um de nós. E os benfeitores nos falam no Evangelho que a fé é mãe de todas as virtudes. Olha só, fé é a mãe de todas as virtudes. Então, se nós quisermos adquirir as virtudes, nós precisaremos ter fé, porque ela é a mãe de todas. Se eu ficar focado na virtude e não tiver fé, eu não consigo desenvolver. Por isso que ficamos fazendo um trabalho de forma continuada e não adquirimos a virtude, porque não acreditamos no trabalho. Fazemos aquilo como se fosse um desencargo de consciência. Estou aqui, já fiz aquilo, graças a Deus, já acabou o trabalho. Chego em casa aliviado. Já fui lá, já dei coisas aos pobres, já dei a sopa, já fiz tudo. Agora já sou merecedor do céu. Mas o céu está dentro de você. Se você é merecedor, você já desenvolveu. Se você não desenvolveu, você não se sente merecedor desse céu. Então não é o fato de eu fazer apenas, é como eu me dedico. Mas para nos dedicarmos, precisamos saber o que é necessário fazer. Se ainda duvidamos das questões da vida, vamos refletir nessas questões. Porque todas elas se encontram dentro de nós. Tudo está dentro de nós. Nós buscamos externamente, mas não olhamos para dentro de nós. Santo Agostinho nos propõe a reflexão diária. Quantos de nós fazemos esta reflexão diariamente? Não, eu faço em desdobramento. Eu começo a fazer, depois eu continuo no mundo espiritual, desdobrado, a fazer reflexão. Nós encontramos desculpas para tudo, porque não assumimos que queremos aquilo para a nossa libertação. Não era para a libertação de Jesus, é para a nossa libertação. Então, por que Jesus? O Cristo existe para nós. Nós o aceitamos como uma mensagem de vida transformadora, ou nós o aceitamos como um título? Eu sou cristão, eu conheço o Evangelho, já memorizei tudo, mas você vive o Evangelho? Jesus nos propõe no próprio Evangelho. Se queremos ser o primeiro, se queremos ser o maior, precisaremos ser o último, ser o servo, ser aquele que atende aos outros, sermos humildes. Para sermos o primeiro, precisaremos ser humildes. O servo, e ninguém está para servir ninguém nessa vida. Servir, nós queremos ser servidos. E não entendemos a mensagem de Jesus. Servir é se dedicar à causa do bem. Servir é aceitar as leis do Criador. Nos momentos de dificuldades, é entender que aquela dificuldade está ali para nos fazer crescer. Nos momentos de decisões difíceis que existirão na nossa vida o tempo todo, é nessa decisão que teremos a oportunidade de crescer. Eu conheço uma senhora que frequenta a nossa casa, a CEF, aos domingos. Ela é uma frequentadora, uma usuária frequentadora. E ela teve um problema com seu filho, vejamos, mora num lugar ali tenebroso próximo à nossa casa, CEF, em que o filho dela estava envolvido com tráfico de drogas. O que ela fez? Ela denunciou o filho. Denunciou o filho para que ele fosse preso numa certa situação. Aí nós ficamos a pensar, como a pessoa denuncia o filho? Porque ele iria ser morto. E esse filho saiu e agradeceu a ela por aquele momento. Mas naquele instante, aquela decisão
dela denunciar o seu filho para que fosse preso, para não ser morto pelos bandidos? Não foi fácil. Porque o conceito do mundo, como uma mãe denuncia o próprio filho, isso é um absurdo. Isso é uma injustiça. Mas vejamos a coragem desta mãe, que sofreu bastante. E depois, foi até interessante, que o juiz, quando foi desvendar o caso, quando foi soltar o filho, ele descobriu que ela tinha inventado uma situação para que ele fosse preso. E ele, então, iria processá-la. Mas ele teve a sensibilidade de entender uma mãe que estava num desespero tamanho para poder fazer aquilo em prol da melhoria do próprio filho, que reconheceu nela depois aquela atitude que foi corajosa e que foi benéfica para ele. Então vejamos que tem muitas decisões na nossa vida que o bom senso parece o contrário. Que todo mundo vai jogar pedra na gente. Mas se estamos sintonizados com o Cristo, seremos inspirados para que nos momentos mais difíceis tomemos a melhor decisão. A decisão que nos dará um refrigério na alma, mesmo que ao olhar do outro aquilo pareça uma injustiça, mas com o tempo as coisas vão se apresentando como de fato são. E as pessoas começam a entender por que aquilo aconteceu. Os nossos riscos são simples. Às vezes, dentro de uma casa espírita, nós não temos coragem de chamar a atenção de um companheiro, de uma atitude equivocada, de um trabalho que a gente vê. Isso aqui não está conforme a doutrina espírita. Ah, mas eu não posso falar nada porque ele vai ficar chateado comigo, ele vai ficar. É o risco que nós corremos. E Jesus mandou os seus discípulos para a luta na vida. E nós estamos numa casa espírita, tranquilos, e não temos coragem, em nome de Jesus, em nome da lei, de mostrar para um companheiro um equívoco, não é chamar a atenção, ser agressivo com a pessoa, não é nesse sentido, porque aí estaremos incorrendo em outro erro. Mas mostrar, olha, meu irmão, isso aqui não está conforme Allan Kardec. Isso não está de acordo com a doutrina espírita. Aonde você encontra respaldo para isso na literatura espírita? Ah, não, isso aí é uma coisa que veio com o tempo, 100 gerações passadas, que agora a gente faz isso. Mas por que vocês fazem isso? Não, isso aí não está correto. Vamos estudar. Olha o estudo. Vamos ter respaldo. Mas às vezes não temos coragem para arriscar do companheiro ficar chateado conosco por uma situação que precisamos resolver. São as atitudes corajosas que o benfeitor Camilo nos chama a atenção no livro Nos Passos da Vida Terrestre. Atitudes corajosas. Quando a gente percebe que um companheiro está sendo caluniado e nós sabemos que aquilo é um equívoco, nós assumirmos uma postura cristã de defesa do companheiro. Mas não deixamos o sujeito, não, eu não vou me meter nisso, não. Eu não vou me meter nisso. Não tenho coragem a ter uma atitude corajosa para defender um irmão que esteja numa dificuldade e que nós sabemos. Não, eu não vou me meter nisso, não. Deixa para lá. Deixa para lá. Deixa isso de lado. Eu estou me lembrando aqui de uma mulher nobre, Luba Gerkak, em que no campo de concentração de Auschwitz, em que ela estava num momento sofrido, prisioneira, com outras mulheres, e ela observa fora do seu local onde ela estava, inúmeras crianças que estavam chegando num caminhão, bebê, crianças de várias idades, num frio tremendo. E de repente ela diz para as outras mulheres: nós precisamos tirar aquelas crianças do relento.
E as outras mães falavam: mas como fazer isso? Nós morreremos todas, não vamos fazer isto. Mas ela diz: vocês são mães. Vocês gostariam que os filhos de vocês estivessem lá fora, ao relento, naquele frio, e que nós não fizéssemos nada? E naquela atitude corajosa, ela conseguiu trazer aquelas crianças, mais de 40 crianças, para dentro do seu abrigo. E foi uma luta tremenda a vida dessa mulher. É linda, porque ela, a partir dali, teve que dar comida para aquelas crianças, fazê-las sobreviver num campo de concentração em condições inóspitas, condições difíceis. São atitudes corajosas como esta que precisamos ter na vida. E para termos uma atitude desta, precisamos ir até Jesus. Por que Jesus? Para que tenhamos coragem de enfrentarmos a nós mesmos. Por que Jesus? Porque teremos coragem de viver num mundo difícil e representá-lo com ousadia necessária para que a sua mensagem se propague na terra. Por que Jesus? Porque precisamos deste Cristo dentro de nós, porque ainda somos almas aflitas, sofridas, necessitando deste amor do Cristo para nos sentirmos, pelo menos, felizes neste momento. Que a paz do Cristo nos abençoe agora e sempre.